portas todos os dias. Para entrar e sair de casa, pegar um ônibus ou um metrô, comprar pão, um remédio para dor de cabeça ou iluminando a sala escura de cinema. Portas não servem apenas para nos separar. Elas são um convite para nos levar para um novo mundo. Mas, às vezes, é preciso que segurem a porta para que a gente consiga entrar. No Brasil, são cerca de 6,6 milhões de jovens em busca de uma chance para mudar de vida. E uma crise econômica agravada por uma pandemia deixou a juventude em maior situação de vulnerabilidade, elevando os níveis de pobreza de indígenas, negros, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. Mas dá pra mudar isso. As Nações Unidas, o setor privado, sociedade civil, se uniram para uma iniciativa de empregabilidade e acesso ao mundo do trabalho. O MIO é uma iniciativa que vai promover o acesso ao mercado de trabalho para 1 milhão de adolescentes e jovens brasileiros em situação de vulnerabilidade nos próximos 2 anos. Através de uma plataforma digital, vamos conectar quem mais precisa de ajuda às lideranças do mercado, dando suporte através de conteúdos sobre vagas de emprego, cursos e acesso à educação para que jovens de todo o Brasil estejam seguros de dar seu primeiro passo no mercado de trabalho. Uma porta aberta pode mudar tudo. Vem junto com a UMIL abrir 1 milhão de oportunidades, transformar vidas e mudar tudo no Brasil. Olá, que bom que você está aí, estamos juntos para começarmos essa formação. Hoje vamos poder conversar muito sobre o trabalho. Sou Marco Davi de Oliveira, estou mobilizador social do UMIO, sou um homem negro, estou com camisa verde. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, tenho barba grisalha e estou aqui muito feliz de estar junto com vocês. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O UMIO é uma iniciativa que envolve várias organizações da ONU e da sociedade civil, e tem como carro-chefe a Unicef Brasil. A UMIO tem um foco específico na inclusão produtiva dos jovens no Brasil. Então, é muito importante o UMIO porque nós temos 4 eixos importantes aqui. Nesses 4 eixos nós temos educação de qualidade, temos empreendedorismo, conectividade e trabalho decente. Nós juntos, nessa parceria, estamos com a Frente de Evangélicos. A Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito é um movimento nascido no meio cristão evangélico em 2016, com os objetivos de promover a justiça social, a defesa de todos os direitos garantidos pela Constituição brasileira e pela legislação internacional de direitos humanos, enfrentando, então, quaisquer violações desses direitos, lutando pela garantia do Estado Democrático de Direito. A atuação da frente é marcada por um crescimento constante, desde que foi criada, atraindo evangélicos de todo o Brasil, que possui inquietações sobre os rumos da democracia brasileira, a soberania nacional e os retrocessos sociais que ameaçam os mais pobres e vulneráveis, como as crianças e a população indígena e negra. A atuação da Frente de Evangélicos em promover debates e reflexões sobre a realidade brasileira é reconhecida por acadêmicos, formadores de opinião, grupos políticos e movimentos sociais que validam as ações desenvolvidas, reconhecendo a importância de diálogo com o segmento evangélico. Então, nesta parceria pontual e que está acontecendo aqui da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, juntamente com o MIO, está se criando então essa formação, essa trilha formativa, como a gente chama, que chama-se Juventude Evangélica e o Mundo do Trabalho. Hoje, então, a gente vai ter a aula do professor pastor Ariovaldo Ramos,
sobre o tema O Trabalho e a Bíblia, perspectiva teológica sobre a importância do trabalho. A segunda aula será a geração de trabalho e renda digna para a juventude evangélica. Teremos como palestrante Felipe Gonzalez. E depois, a terceira aula, as responsabilidades do setor privado com a juventude no Brasil. Gustavo Hendrickson, que vai estar falando aqui nessa nossa parceria. Então, participe, com certeza vai ser muito bom a sua participação. Quero enfatizar também que a gente tem a central de relacionamento no WhatsApp. Está sendo posta aí para você ver o link, o QR Code, e você vai poder se informar, saber mais sobre várias oportunidades de cursos, de emprego, enfim, e também do próprio MIO, ter um conhecimento maior sobre tudo isso. Então, vai ser importante que você se interaja com o MIO através do WhatsApp. E nessa hora agora eu vou chamar o Tiago. Tiago, então, vai apresentar, vai apresentar também o professor desse momento, e você vai poder ouvi-lo. Tiago, é com você, então. Obrigado, Marco, obrigado aí pela oportunidade. Fico muito feliz aqui de estar junto com todo mundo aqui, né, falando sobre esse tema muito importante, que é a perspectiva teológica sobre o trabalho, né. Eu gostaria também de enfatizar aqui, nosso WhatsApp, como você falou, né, vamos sempre focar em qualquer dúvida que tiver, sempre entrar em contato com nossa central. Eu vou fazer brevemente aqui minha apresentação. Eu sou um homem jovem de estatura média, eu tenho pele branca, tenho uma pequena barba, um cabelo curto, estou usando uma camiseta escura e no fundo uma parede azul. Marco, eu vou pedir licença para você, que eu vou mostrar uma forma de interação que a gente faz com o público, né, com todas as pessoas que estão participando da formação, que é o nosso Mentimeter. Mentimeter, para quem nunca utilizou, é uma plataforma onde eu vou disponibilizar um link para vocês e um código. Vocês vão entrar nesse link, vão digitar esse código, e aí vocês vão poder responder essa pergunta que está aparecendo aqui na tela. Então, vocês vão, nos espaços que vai ter a opção lá de você colocar as palavras, vocês colocam as palavras que vocês acham, de acordo com a percepção de cada um, que responda a essa palavra. Então, a pergunta de hoje é, do ponto de vista da religião, como você define a importância do trabalho? Então, é só entrar em www.mente.com e usa o código 69334655 para a gente poder, no final da nossa aula, ter uma nuvem de palavras para a gente poder debater e ver qual é a percepção de todos que estão participando sobre o tema. Eu vou, sem mais delongas, né, trazer para o stage aqui o nosso grande convidado da noite, né, que é o Ariovaldo Ramos. Ariovaldo Ramos, fazendo aqui a biografia dele. Ele é teólogo, pastor da Igreja Cristã Reformada, fundador e coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado do Direito, escritor e professor. Então é muito importante, né, é um prazer muito, muito grande ter você com a gente aqui, Ariovaldo, seu Ari, né. Então, o stage é todo seu, você pode, dar essa aula maravilhosa pra gente, e a gente se vê daqui a pouco. É com você, Ari. Muito bem, muito grato pelo convite, pelo privilégio, e eu quero conversar com você sobre o trabalho nessa perspectiva da fé cristã. Eu quero começar citando uma fala de Jesus, que estava nu e me vestistes. Isso está registrado em Mateus, primeiro livro dos Evangelhos, no capítulo 25. Nessa fala, Jesus descreve o ser humano como um ser frágil, que é a ideia da nudez, né? E diz que o ser humano não pode ficar à deriva da sua fragilidade. E para um ser humano não
ficar à deriva da sua fragilidade e ser, inclusive, derrotado por ela, né? Porque a criança, por exemplo, ela chega nua. Ela vai enfrentar as intempéries, para começar, né? Calor, frio, chuva. Se ela não estiver protegida, a fragilidade dela vai corroborar contra ela, inclusive podendo levar à morte. Então, a fragilidade do ser humano, ela se expressa de várias maneiras. De várias maneiras. E para não ficar à deriva da fragilidade, uma série de coisas precisa ser providenciada. Desde a chegada, o nascimento, até a morte. O ser humano sempre estará sob fragilidade. Então, uma série de medidas precisam ser tomadas. Entre elas, o acesso ao trabalho e a salário dignos. Caso contrário, o ser humano não tem como enfrentar a fragilidade que lhe é natural e que precisa ser superada. Então, nós vamos considerar o trabalho a partir dessa perspectiva. A perspectiva de que o ser humano é frágil e que o trabalho é uma das medidas para que o ser humano sobreviva à sua fragilidade. Então, vamos começar conversando sobre essa perspectiva a partir da própria figura de Deus. Eu quero dizer para você que a Bíblia começa dizendo que Deus é um trabalhador. Versículo 2 do capítulo 2 de Gênesis diz: e havendo Deus terminado no dia 7º o trabalho que fez, descansou nesse dia de toda a sua ação, de toda a sua obra, o trabalho que tinha feito. Então, Deus é um trabalhador, uma trabalhadora. A Bíblia começa com o trabalho de Deus. E também com o respectivo descanso de Deus. Então, Deus trabalha. Portanto, o trabalho é um valor. O trabalho é uma coisa digna. E Deus descansa. Portanto, o mérito do trabalhador é indiscutível. O mérito da trabalhadora é indiscutível. E mais, a trabalhadora, o trabalhador, tem de ser sempre maior do que seu trabalho. Porque o trabalho, na perspectiva bíblica, é para o trabalhador, é para a trabalhadora, e não o contrário. Tá certo? Então, a trabalhadora, o trabalhador é sempre maior do que o trabalho. Portanto, o trabalho não é um fim em si mesmo. Começa por aí. Outra coisa que as Escrituras chamam atenção para a gente é a partir da fala de Gênesis 1:31, que diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. O trabalho deve produzir senso de realização, como Deus, que viu e gostou do que viu. Senso de realização ao trabalhador e à trabalhadora. Isso é, a trabalhadora deve trabalhar de forma a se realizar no que faz. A se realizar no que faz. Então, o trabalho tem de ser algo em que a trabalhadora e o trabalhador se realiza. O Deus Trino não só gostou do que fez, como fez o que gostou de fazer. Então, o trabalhador e a trabalhadora têm de ser encarado dessa forma.
alguém que deve realizar o trabalho tanto quanto o trabalho deve realizar essa pessoa. Percebe? Porque Deus, como trabalhador, como trabalhadora, não só gostou do que fez, como fez o que gostou de fazer. Essa interação é que a Bíblia sugere na relação trabalhador e trabalho-trabalhadora. Que o trabalhador, sim, deve realizar o trabalho, tanto quanto o trabalho deve realizar o trabalhador. Por isso, essa ideia de um trabalho de exploração que provoque a lação, perigo, o risco de vida, não pode ser considerado como um trabalho digno. Muito bem. Outro texto interessante que tem nas Escrituras é uma fala entre Labão e Jacó. Labão é o sogro de Jacó. E ele diz o seguinte para o Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Está lá em Gênesis 29, 15. Você percebe que ele pergunta para o Jacó qual o salário que o Jacó quer receber? Então, nas Escrituras, a trabalhadora e o trabalhador é quem estabelece a sua remuneração. Por quê? Porque cabe à trabalhadora e ao trabalhador estabelecer o valor do seu trabalho. É a trabalhadora e o trabalhador que sustenta a sua dignidade. A dignidade do trabalhador, da trabalhadora, não é um favor. É um valor intrínseco ao trabalhador e à trabalhadora. Então, o salário não pode ser estabelecido do que se entende hoje como mais-valia. Pelo contrário, tem de ser estabelecido a partir do que a gente poderia chamar de mais-valor do trabalhador, da trabalhadora e do trabalho. Então, o trabalho deve proporcionar o ganho necessário para a sustentação da dignidade da trabalhadora e do trabalhador e para o seu desenvolvimento econômico. Uma outra passagem das Escrituras, também entre Labão e Jacó, é o Jacó protestando de Labão, porque o Labão foi chateado, porque o Jacó participou dos lucros. E diz assim: se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Está lá em Gênesis 31, 42. O que aconteceu? O Labão se irritou com Jacó, porque Deus fez Jacó lucrar com o trabalho de Jacó. Ora, o trabalhador, ele tem de participar do lucro. A trabalhadora tem de participar do lucro. A Bíblia não concebe uma sociedade injusta, onde o trabalhador, onde a trabalhadora não desfruta do resultado do seu trabalho. A trabalhadora, o trabalhador, para além do salário, tem direito a participar do resultado de todo o processo que tornou possível a produção daquele bem. Isso é, de tudo que aquele movimento chamado trabalho produziu. Então, o trabalho tem de ser algo que realiza a trabalhadora e o trabalhador. Quem dá o valor do trabalho é o trabalhador, ele que deve dar o valor da sua remuneração. Por isso que a gente tem sindicatos, entendeu? Por isso que a gente tem organizações que lutam pelo direito do trabalhador, porque não é assim. Não pode deixar na mão do dono do capital
ou do pretenso dono do capital estabelecer o valor do trabalho. Isso vai acabar em escravização. Não. Isso tem de ser discutido com o trabalhador. O trabalhador tem de decidir, junto com todos os envolvidos, o valor do seu trabalho. Porque o resultado do trabalho da trabalhadora tem de ser algo que sustente a sua dignidade e lhe providencie desenvolvimento econômico. Por isso, o trabalhador, a trabalhadora tem o direito de participar do lucro resultante do seu trabalho, de todo o movimento que está envolvendo o seu trabalho. O texto continua dizendo o seguinte, um outro texto sobre o trabalho muito interessante. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás. Para que descanse teu boi, o teu jumento, para que tome alento o teu filho, o forasteiro. Então, o que a Escritura está dizendo? Que toda criatura é digna em si. A Bíblia entende que toda criação tem direito ao descanso, tem direito à recuperação. O planeta tem direito ao descanso, tem direito à recuperação. A Terra tem direito ao descanso, tem direito à recuperação. Nenhuma criatura deve ser exaurida. Todos os limites e processos devem ser respeitados. Tem de respeitar. Tem um processo, tem um ciclo. Não é? É um ciclo para a gente, um ciclo para o próprio planeta. Não é? Então, nas escrituras sagradas, a cada 7 anos, a Terra tinha direito a descanso. É verdade, tinha de ficar 1 ano sem ser usada. Nada, não é para plantar nada, não é para arar, não é para ferir a terra. 7 anos de descanso. Para quê? Para 7 anos de trabalho, 1 ano de descanso. Por que esse ano de descanso? Para se recuperar. Então, toda a criação tem direito ao descanso. E os ciclos naturais deveriam ser respeitados, né? Porque a gente não pode ter da terra tudo a toda hora. Não, há tempo de tudo, há tempo de arroz, tempo de feijão, tempo de morango, tempo de laranja, tempo... Calma. Tem ciclos na vida. Então, o trabalho tem de ser visto também nessa perspectiva. O trabalhador precisa descansar. A trabalhadora precisa descansar. Tá certo? Bom, continua o texto com mais dicas sobre o trabalho. Agora é Levítico, que diz assim: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo pela manhã. Está lá em Levítico 19:13. O que isso quer dizer? Quer dizer que o salário não é moeda de especulação, não. O sujeito não pode guardar o meu salário, o seu salário, para ganhar dinheiro na bolsa, por exemplo. Não. A Bíblia classifica como sagrada a paga do trabalhador. Então, o pagamento do trabalhador, da trabalhadora, tem de ser dado, pago a tempo e a hora. De modo que o trabalhador, a trabalhadora, é que seja a pessoa privilegiada na administração de qualquer negócio. Então, na perspectiva das Escrituras, o trabalho é para o trabalhador e para a trabalhadora, e não o contrário. Então, toda atividade econômica é para gerar dignidade para todo mundo. Não é para gerar dignidade só para alguns. É gerar dignidade para todo mundo. Então, o trabalhador, a trabalhadora, é o elemento principal de qualquer empreendimento. Tem de ser assim. Por isso, o seu salário é prioridade. E lembre-se, um salário digno, que lhe dê poder de compra, de desenvolvimento econômico, que lhe sustente a dignidade, para além
do seu direito de participar do lucro. E a Bíblia continua declarando, dando mais dicas sobre isso. E a próxima dica que eu quero citar para você é uma que está em 1 de Timóteo, capítulo 5, 18, que diz assim: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. A trabalhadora, o trabalhador, deve ser o primeiro a desfrutar do seu próprio trabalho. Então, a Bíblia defende que a trabalhadora e o trabalhador devem ser o primeiro a desfrutar do resultado do seu trabalho. Isso é, trabalho não é para ganho do pretenso patrão. Não. O patrão tem de ser visto como mais um trabalhador. Mas para o sustento da trabalhadora e do trabalhador. Então, na verdade, a ideia de patrão não existe nas Escrituras. O que existe nas Escrituras é de um trabalhador responsável pela administração, porque o trabalho é um valor e o resultado do trabalho tem de visar primeiro a trabalhadora e o trabalhador. Então, é uma administradora, um administrador, que é, por definição, mais um trabalhador. Na perspectiva da Bíblia, só tem trabalhadora, só tem trabalhador. Isso significa que, do ponto de vista das Escrituras, a indústria deve ser do conjunto de trabalhadoras. Entendeu? Mesmo aquele pessoal que é entendido como patrão, como dono, nas Escrituras Sagradas, é mais um trabalhador e trabalhadora, e que aquele conjunto todo de trabalhadores é o grande responsável pelo empreendimento todo. Ou seja, na perspectiva de Deus, o trabalho é um bem comum. A geração de emprego é um direito. E a administração do empreendimento é mais um trabalho e é feito por um trabalhador. De modo que isso tudo seja mantido equânime, igualitário. Certo? É uma outra sociedade que tem na Bíblia. Uma outra dica da Bíblia. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4, 28. Ora, o que você está vendo aqui? Que o trabalho tem uma função social. O trabalho é para enriquecer a sociedade. O contrário de roubar no Novo Testamento, na Bíblia, é trabalhar em função do progresso de todos. A gente sempre pensa assim, deixou de roubar, agora trabalha para pagar suas próprias contas. Não. O que é roubar? Roubar é tolher o outro do fruto do seu trabalho. Então, o que é o contrário de roubar? O contrário de roubar é fazer do seu trabalho um bem, um benefício para todo mundo. Então, aquele que furtar não furte mais, antes faça com a sua mão o que é bom, né? O que é bom, não pode ser qualquer coisa, né? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, o trabalho como uma função social. Então, o trabalho, na perspectiva das Escrituras, é para enriquecer a sociedade. Então, o contrário de roubar é trabalhar em função do progresso de todo mundo. Logo, o empreendedorismo que a Bíblia apoia é um empreendedorismo social. A Bíblia estimula a busca do progresso da comunidade. É o mesmo modelo que a gente vê na primeira igreja lá em Jerusalém, igreja que enfrentou a pobreza. A primeira igreja
chamada de igreja primitiva, ela nasceu no meio da pobreza, mas enfrentou a pobreza. Porque a ênfase da fé cristã, a ênfase da Bíblia é a erradicação da pobreza. Não é? E nesse enfrentamento ela deixou lições preciosas à primeira igreja. Primeiro começou reagindo à pobreza. Tá certo? Não foi tolerante com a realidade em que os pobres estavam imersos, os empobrecidos estavam imersos, né? Porque a pobreza não é uma condição natural, a pobreza é o resultado de uma injustiça. Né? Então, na verdade, não existe pobre, existe empobrecido. Não teve acesso, dificultado o acesso, ou mesmo impediram o acesso. Né? Tem gente, por exemplo, para quem a geografia é destino, porque ele nasce em determinados lugares onde ele nunca terá acesso a nada. Isso é injustiça. Tá certo? Isso é negação do direito. Direito ao acesso às condições necessárias para o sustento com dignidade e para o desenvolvimento. Então, a Bíblia, a primeira igreja, não era tolerante com essa realidade, que os empobrecidos estavam imersos. Eles responderam, primeiro, com solidariedade, onde os irmãos e irmãs, como podiam, desfaziam-se voluntariamente das suas posses para ajudar todo mundo. Segundo, a necessidade das pessoas, que é um negócio legal, né? Por quê? Porque tem um padrão mínimo que eles estabeleceram, que era assim, se alguém chegar nesse padrão mínimo, tem de acionar o socorro para ele, tem de acionar o socorro para ela. E esse socorro tem de ser à altura da sua necessidade. Então, não é filantropia. Porque a filantropia funciona assim. O filantropo, o benfeitor, a benfeitora, doa de acordo com a sua possibilidade. E o beneficiado, a beneficiada, bom, agradece. Não. Na igreja primitiva chamava assim. A pessoa tem uma necessidade, a comunidade tem um dever. Então, estabelecia um padrão mínimo, não é? Se a pessoa chegasse caísse abaixo desse padrão, ela era imediatamente socorrida. E era socorrida na sua necessidade. Então, o padrão do socorro não era determinado pela posse do doador, mas pela necessidade do beneficiário. Tá certo? O que indica que a ação era tomada a partir do conceito de direito. A pessoa necessitada tem o direito de ser atendida em sua carência. E cabia à comunidade a satisfação, o cumprimento desse direito. Agora, todo mundo participava do esforço comum. Paulo mesmo disse, quem não quiser trabalhar, não coma. Está lá em 2 Tessalonicenses. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que, primeiro, que você vai tentar todas as possibilidades de empregabilidade o tempo todo. E segundo, que ninguém pode se recusar a trabalhar, porque se a pessoa se recusa a trabalhar, ela se recusa a participar da lógica da comunidade. Né? Porque a comunidade vive em função da própria comunidade, todo o trabalho é de todo mundo. Então, se alguém se recusa a trabalhar, se recusa a participar da comunidade, não pode. Não é? Por quê? Porque essa é uma comunidade onde para todos trabalham. Por bem de todo mundo. Eu trabalho por bem de todo mundo. Né? Então, essa postura, ela existia tanto entre os irmãos, os membros da comunidade, quanto entre comunidades. Como uma vez, por exemplo, todas as comunidades se uniram para socorrer a comunidade de Jerusalém. Então, a ideia de que o trabalho é da comunidade e é para a comunidade e que tem de haver também um relacionamento entre comunidades. Então,
O que é verdade no relacionamento entre pessoas, que é se alguém tem uma necessidade, a comunidade tem um dever, também era uma verdade no relacionamento entre comunidades. Então, se tem alguma comunidade que não está conseguindo o mínimo necessário, as outras comunidades têm o dever de socorrê-lo. Então, eles fizeram isso, por exemplo, quando isso aconteceu com Jerusalém, que não tinha mais um mínimo, dadas questões de ordem política que ocorreram na época, que tinha a ver, inclusive, com guerra e que acabou com a destruição da cidade por parte do Império Romano. Bom, além disso, na Igreja Primeira, a gente percebe o desenvolvimento de um programa para o sustento das viúvas, uma espécie de programa previdenciário da comunidade. Então, a comunidade assumindo a responsabilidade por aquelas pessoas que não tinham mais acesso ao trabalho remunerador, ou ao trabalho remunerado, não é? Então, esse programa foi levado tão a sério que eles criaram uma categoria nova de responsáveis na comunidade para que eles cuidassem da segurança social. Eram chamados de diáconos. E eles assumiram o serviço de seguridade social da comunidade. Interessante, né? E é preciso, inclusive, que se diga que essa decisão lá na primeira igreja foi uma decisão revolucionária. Por quê? Porque, primeiro, eles foram movidos pelo reconhecimento do direito das mulheres. Ora, aquela era uma época que ninguém emprestaria valor a uma causa dessa, que as mulheres não eram nem contadas. Mas a comunidade cristã da época não via do mesmo jeito. Olhou para a necessidade das mulheres, reconheceu o direito dessa idade de mulheres e levou isso tão a sério que criou um grupo de pessoas responsáveis pela seguridade ou securidade social, de modo que ninguém fosse privado dos seus direitos. Além disso, corrigiu um racismo embrionário que tinha lá, porque as mulheres que estavam sendo esquecidas eram de origem grega. E quem administrava tudo era uma comunidade majoritariamente de origem judaica. Os líderes viram isso e cortaram o mal pela raiz. Primeiro, conscientizar a comunidade de origem judaica que aquilo era um crime. Racismo é crime. E, então, criar um grupo de oficiais para garantir a seguridade social, ou seja, garantir que ninguém seja esquecido e que todo mundo tenha o seu direito satisfeito. E sabe o que é curioso? A comunidade judaica, ela é majoritária, mas sabe quem eles elegeram para serem esses oficiais, esse grupo de responsáveis, que inclusive iam dividir o poder com os apóstolos, ou seja, não ter tanta autoridade e tanto poder quanto, eles só elegeram gente de origem grega. Justamente cortar o que poderia ser, mais cedo ou mais tarde, um racismo estrutural. Cortar na raiz o problema. Então, desse enfrentamento que a primeira igreja fez em relação à pobreza, surgiram conceitos muito fortes. Um conceito a gente já falou, que é aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. Isso é um conceito fortíssimo, né? Porque a pessoa passa de lesa patrimônio, não é, a sustentador dos despossuídos de patrimônio. É comunitário, né? Então, ele não trabalha para construir o seu patrimônio. Ele trabalha para construir o patrimônio de todo mundo, né? Então, para os apóstolos, qualquer ato de acumulação era um tipo de furto.
Entendeu? Tanto é que Jesus foi muito claro, não acumule. Para Jesus, a acumulação é um tipo de furto, porque para eu acumular, alguém tem de estar sem nada. Alguém tem de estar à deriva, alguém tem de ter o seu direito negado. Senão, não dá para acumular. Então, na perspectiva das Escrituras, o trabalho é para o bem de todo mundo. A acumulação é uma espécie de furto. E nessa colocação tem uma ética do trabalho, né? E qual é a ética do trabalho? Solidariedade. A gente trabalha porque é responsável pelo próximo. Olha que interessante. A gente trabalha porque é responsável pelo próximo. E aí, aquela frase bíblica extraordinária que diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Então, o que isso significa? Que todo mundo tem um débito para com o necessitado. Ele não está falando aqui de pedir dinheiro emprestado, não, ele está falando do débito com o necessitado. Então, o trabalho é para o sustento da comunidade. Não pode ter ninguém na comunidade que não tenha acesso a esse sustento, que não tenha acesso à comida, que não tenha acesso a emprego, que não tenha acesso à educação, que não tenha acesso à moradia, que não tenha acesso ao transporte. Por quê? Porque é isso que leva o ser humano a escapar, a sobreviver, a suplantar a sua própria fragilidade. Tem fragilidade econômica, tem fragilidade cultural, não é? Tem fragilidade emocional, tem a necessidade da moradia, né? Que fragilidade do corpo. Você tem de ter onde se esconder da intempérie. Então, quando você vê gente em situação de rua, o que você está vendo? Você está vendo uma injustiça. Então, a comunidade cristã na época pensava com essa categoria, que você não pode ficar devendo para o outro. Devendo o quê? O que é direito do outro. É o débito com o necessitado. E o texto continua com dicas maravilhosas, como eu disse, princípios extraordinários. Não é para que os outros tenham alívio e você sobrecarga, mas para que haja igualdade, para que a sua abundância no presente supra a falta do outro. De modo que, quando eles tiverem abundância, eles venham suprir a sua falta. E assim haja igualdade. Como está escrito, continua o texto. O muito colheu, não teve demais. E o que colheu pouco, não teve falta. Com essas palavras, e essas palavras foram ditas no contexto da coleta para a igreja em Jerusalém, lembra que eu falei que a igreja de Jerusalém, o povo de Jerusalém, ficou uma comunidade sem condições de satisfazer minimamente seus direitos e todas as outras comunidades se uniram para socorrê-la? Então, quando elas se uniram, eles se uniram baseado nessa verdade aqui. Quem colheu demais não acumula, porque quem não conseguiu colher o necessário não sinta falta. Não tenha falta, não padeça de falta. Então, como essas colheitas foram, essas palavras foram ditas nesse contexto, o que surgiu aqui é a possibilidade de uma universalização do trabalho solidário, uma geopolítica, está vendo? Está sendo uma espécie de revolução permanente, capaz de gerar um conceito de acordo internacional para a erradicação da pobreza, através da busca de igualdade entre as nações. Então, na perspectiva cristã, não pode ter uma nação multimilionária e outra nação onde as pessoas estão comendo rato para sobreviver. Não pode.
Não pode. É a lógica de que quem colheu demais não tenha, não acumule, para que quem colheu de menos não esqueça de falta. E há vários motivos para ter colhido menos. Um deles é as próprias intempéries. Outro deles é o empobrecimento do solo. Outro deles é cataclismos. Isso sem contar a exploração, mas a exploração não é considerada no texto como uma causa natural de empobrecimento. Aí já é injustiça. Então, se você pega essa lógica que aparece no combate, na erradicação da pobreza na primeira igreja, você vai ver uma coisa extraordinária. Você vai ver uma proposta geopolítica e econômica para as nações. Ou seja, que deve haver um concerto das nações e que esse concerto das nações, como é a ONU, por exemplo, tem de ser pela busca da igualdade entre as nações, pela partilha onde os superavitários se responsabilizam pelos deficitários. Então, isso ocorre numa perspectiva de acesso universal ao trabalho e num consenso de que todos trabalham por todos. Por quê? Porque o foco é a humanidade. Então, sendo assim, a cristã tem uma proposta de revolução quanto ao propósito da economia e quanto ao parâmetro para a geopolítica e economia internacional. Igualdade, igualdade, igualdade. Equanimidade, equidade. Então, quem colheu demais não acumula, para que quem colheu de menos não sinta falta. Se as nações chegassem a esse tipo de consenso, de acordo, de conselho, aí a gente poderia pensar na divisão de tarefas. Tem nação com vocação agrária, nação com vocação industrial, aí dá. Porque todo mundo está trabalhando por todos e todos estão trabalhando por todo mundo. É uma perspectiva cristã. E continua, as dicas continuam. E vós, irmãos, diz o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 3,13, não vos canseis de fazer bem. Esse estímulo, ele é dito no contexto da tentativa de alguns, né, se aproveitarem da bondade da comunidade, porque você talvez tenha pensado, os que se aproveitam. Calma. Esse conceito aqui é um desafio para que todos estabeleçam esses valores como inegociáveis. Nós vamos socorrer o sujeito a despeito de quaisquer tentativas de abuso. Claro que isso é administrado para recuperar o sujeito, para recuperar a pessoa. Então, o bem aqui, ele pode ser entendido e deve ser entendido como um conjunto de valores. Então, não vos canseis de fazer um conjunto de valores que configura uma ética do trabalho para a erradicação da pobreza. Outra dica. Como está escrito na lei de Moisés, não atarás a boca ao que debulha o trigo. Nós já vimos esse texto antes. Outro texto que nós já vimos é o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar do fruto do seu trabalho. Então, onde a ética que os apóstolos nos ensinaram coloca o trabalhador? A trabalhadora como a primeira e privilegiada beneficiária do seu trabalho. A exemplo do boi, que não pode ser impedido de ser o primeiro a desfrutar da sua produção. Até porque, como trabalha para a solidariedade voluntária, o trabalhador, para poder exercer essa partilha, tem de ter o que partilhar, né? Tem de ser senhor do seu trabalho. Então, na perspectiva cristã, teológica, a senhora, o senhor do seu trabalho, é a trabalhadora e o trabalhador.
E aí você tem mais um princípio, tem um postulado econômico aqui. O trabalhador, a trabalhadora é a primeira a desfrutar do resultado do trabalho. Nós já falamos isso. O desenvolvimento desse princípio precisa redefinir a administração dos meios de produção. E tem que redefinir a natureza e a função do lucro. A primeira igreja, portanto, na sua intolerância para com o estado de pobreza, propôs abordagens desafiadoras, pertinentes e que continuam a manter a sua atualidade. A sociedade descrita na teologia bíblica é uma cooperativa, onde todos trabalham por todos, onde o valor é o ser humano, o mérito é o trabalho e o referencial é a trabalhadora e o trabalhador. Então, meu desejo é que o Deus trabalhadora, trabalhador, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você e todos e todas com o reconhecimento da dignidade que você merece, como todo mundo merece. Que a graça da Trindade, o Deus cristão, e o seu amor e a sua consolação esteja com você e com todos e com todas. Que Deus abençoe você e guarde você. Que faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês, cada uma de vocês, trabalhadoras e trabalhadores. Que a Trindade, sobre cada um e cada uma, levante o seu rosto e lhe dê a paz. Muito obrigado. Devolvo ao Marco Davi com um grande abraço carinhoso. Que bom, Ari, que bom te ouvir, sempre muito prazeroso, sempre ponto de ensinamento, de crescimento. A gente agradece muito os seus ensinamentos, as suas palavras, e eu quero chamar agora o Tiago para a gente conversar um pouquinho. Beleza, Tiago? Isso Você tem mesmo. alguma pergunta? Tem alguma pergunta para o Ari? Que honra, né? Ouvir o Ari falar todo esse tempo sobre ensinamentos muito, muito profundo aqui para a vida de cada um. A gente selecionou algumas perguntinhas aí para fazer para o Ari, né? Pra gente, antes da gente partir para nossa nuvem de palavras que nossos inscritos enviaram. Eu queria começar com a pergunta que muita gente faz, né, Ari? Que a gente sabe. O trabalho. O trabalho é um dever? Eu acho que ele não conseguiu ver, a gente estava com um pequeno... eu fiz a pergunta assim, Ari. O trabalho é um dever, de acordo com a perspectiva teológica? Bom, na perspectiva teológica, o trabalho é um valor. É um valor. Ele é intrínseco ao ser humano. Então, na perspectiva das escrituras judaico-cristãs, o trabalho é um valor intrínseco ao ser humano. O ser humano naturalmente trabalha porque o ser humano zela pela e administra o planeta, deveria administrá-lo de maneira que o planeta fosse um grande jardim solidário e comunitário. Lamentavelmente, houve uma alteração radical nessa ação e o ser humano passou a transformar o trabalho quase que numa maldição. Mas o trabalho para a fé cristã, para a escritura cristã, é um valor intrínseco ao ser humano e que o torna semelhante a Deus, porque Deus se apresenta como trabalhadora, como trabalhador. Então, o trabalho é um valor intrínseco à existência, né? E que deveria gerar uma comunidade
solidária, um planeta com a cara de um jardim, não é? E o jardim, você sabe como é que é? Ele é comunitário, o sol tem de ir para todo mundo, a terra é para todo mundo, os insumos para todo mundo, a chuva para todo mundo, e todo mundo se submete à administração da vida para que um camarada não receba sol demais, um membro do jardim recebe sol demais e o outro não recebe nada. Para que a sombra de uns não mate o sol dos outros. Então, tudo isso exige poda, exige distribuição, e isso tudo é trabalho. Então, o trabalho e deveria ser assim, inclusive um valor para o bem da comunidade. Então, você quer dizer, só rapidinho, Thiago. Sim, claro. Você quer dizer, então, que o trabalho não é consequência do pecado, quer dizer, do pecado que a gente chama de pecado, do que aconteceu lá com Adão e Eva e tudo mais. Não. Trabalho é um valor, porque a Trindade se vê trabalhadora. Sim, por que então tanta desigualdade ali no trabalho? Então, a desigualdade está justamente nessa perda de consciência do trabalho como um valor, e ele passou a ser uma ingerência sobre o outro, né? que na sua extensão máxima é a escravização, em que um grupo de seres humanos trabalham para enriquecer uns poucos, que inclusive nem reconhece aos trabalhadores e trabalhadoras nenhuma dignidade. E aí o trabalho passa a ser uma punição por ser fraco, por ser dominado, ou seja o que for, por ter sido incapaz de vencer a violência com a qual foi dominado. Isso é profundamente injusto, e isso é pecado, né? Já que você usou o termo pecado, isso é pecado, isso é profundamente injusto, porque o trabalho não é o resultado do pecado. O trabalho é um valor intrínseco a Deus, o Deus triuno, e que nos torna semelhantes a Ele, como aqueles que zelam por tudo que está à nossa volta e principalmente por todos os que estão à nossa volta, o que implica em todos os nossos semelhantes e em todas as espécies, né? O uso que o trabalho passou a ter, que inclusive nessa perspectiva de ser explorado por poucos, em detrimento de muitos, né? E isso sim é um pecado, isso é uma injustiça, isso não pode ser tolerado, isso tem de ser erradicado, porque isso é que produz o empobrecimento. Exatamente, e aí com isso tem a promoção de valores, né, como a solidariedade, compaixão, caridade, perdão, né, tudo isso aí gera através dessa coesão social. E é incrível a gente juntar tudo isso aí, porque muitas das vezes a gente começa a perder talvez a forma de... Quando a gente extrapola isso aí, começa a perder o equilíbrio, né, no meio dessa atuação. E aí a gente pode ver uma pergunta interessante, seria como que nós jovens cristãos, e todos os jovens, na verdade, devem encarar o trabalho de uma forma equilibrada para você, Ari? Bom, primeiro encarar como um valor, né? Não olhar para o trabalho como um castigo, mas sim como um valor. Em segundo lugar, nessa perspectiva que o próprio Deus demonstrou, a Trindade demonstrou, que Deus gostou do que fez e fez o que gostou. Então, essa perspectiva de que o trabalho não é apenas uma tarefa a ser realizada, é uma tarefa que realiza quem a faz. Tá certo? Porque o trabalho não pode ser uma opressão. O trabalho não pode ser fruto da imposição, da desonestidade, da injustiça, da escravização. Não pode ser uma opressão. Tem de haver um encontro entre o trabalhador, a trabalhadora e o trabalho, né? Bem nessa perspectiva divina de quem gostou do que fez e fez o que gostou.
Eu acho que o jovem tem de olhar agora para o trabalho nessa perspectiva de que eu vou fazer o possível e impossível da minha vida para poder fazer o que gosto e para poder gostar do que faço. Não é? E isso, obviamente, significa ser criterioso em relação aos direitos. Criterioso em relação aos direitos, ou seja, não aceitar trabalhos análogos à escravização, não aceitar isso como normal, afinal de contas eu tenho de viver. Não. Não pode aceitar o trabalho análogo à escravização, não pode aceitar o trabalho exploratório, não pode aceitar o trabalho como risco de vida, não pode aceitar o trabalho como destruidor da sua saúde. Não pode. Então, o trabalho tem que estar sempre visto e tem de estar sempre sendo administrado na perspectiva dessa relação de uma tarefa que você realiza e que realiza você. E isso exige o quê? Isso exige uma verdadeira atenção aos direitos humanos. Porque o trabalho é para o trabalhador e a trabalhadora, não o contrário. Não o contrário, quando você tem o trabalho como um valor. E isso vai gerar o quê? Ou deveria gerar? Correção da sociedade. Tem de corrigir a sociedade. Tem de corrigir a economia. Tá certo? Tem de corrigir as relações de trabalho e tem de corrigir as relações com os meios de produção. Ou seja quem for que estiver administrando, seja o que for, está administrando para o bem de todo mundo, não pode estar administrando para o seu bem particular, exploratório, então, de jeito nenhum. Então, o jovem tem de pensar que uma das suas missões é construir uma sociedade onde o trabalho seja, de fato, um valor e seja para a trabalhadora e para o trabalhador e não o contrário. Tá certo? E isso seria... Puxa, isso vai mudar a sociedade. Ari, vai mudar a relação de trabalho. Eu tenho... Tiago, desculpe aqui, peço a permissão a você aqui na nossa conversa para lhe fazer duas perguntas. E aí eu vou contar uma rápida história aqui de um jovem que pegou Covid e disse para o médico que não poderia, o médico deveria dar 14 dias a ele, e ele disse para o médico que não poderia ter 14 dias, ele pediu para que o médico desse 5 dias, porque o seu patrão havia dito que ele era descartável. Então, se ele faltasse, ele seria despedido e imediatamente ele seria convocado outra pessoa seria convocada, e ele com uma filha pequena, com uma companheira, um jovem, com uma companheira com um filho recém-nascido, estava desesperado, e o médico ficou numa situação extremamente difícil, não é? Entre fazer o que tinha que fazer em relação à própria paciência, e ao mesmo tempo um problema ético muito grande de não fazer o menino perder o seu emprego. E a gente vê essa uberização desse trabalho nesses últimos tempos, esse trabalho intermitente, que muitas vezes está desligado a qualquer tipo de direito. E como é que fica a perspectiva bíblica, a luta contra, de forma prática, contra essa uberização do trabalho? Essa é uma pergunta. A outra e última, o Diese fez uma pesquisa agora de 2000 para 2021, e nessa pesquisa sobre a população negra no trabalho, aproveitando aí o mês da consciência negra, a gente faz uma pergunta voltada para esse assunto.
E nessa pesquisa muito interessante, por sinal, a gente percebe, por exemplo, o rendimento médio entre mulheres negras, mulheres não negras, né, que não existe especificamente mulheres brancas, mas mulheres não negras, uma diferença muito grande. Entre homens negros e homens brancos, então, uma diferença ainda muito maior. A subutilização de homens negros e mulheres negras é bem maior do que para as mulheres não negras e homens não negros. A gente percebe uma disparidade muito grande no trabalho, e com isso a gente também percebe na juventude. É a juventude que vai conseguir o trabalho, quando chega no RH, por exemplo, enfrenta uma situação terrível desse racismo estrutural e já vai com uma sensação de que não vai conseguir o emprego simplesmente por causa das questões raciais. Você falou da questão racial, inclusive na perspectiva bíblica, e da ação de solidariedade que a igreja primitiva teve. Como que você acha, o que você acha que deve ser feito hoje para diminuir essa diferença entre negros e não negros no Brasil em relação ao trabalho? Bom, a resposta a todas essas questões se circunscreve a uma palavra só, que é justiça. Ponto. Por exemplo, o caso do jovem que chega para o médico e pede para o médico ser anticientífico e quebrar, inclusive, o seu juramento, porque senão o jovem vai ser descartado. Bom, o correto a fazer é imediatamente processar o dito patrão e imediatamente cobrar dele, por vias legais e judiciais, a dignidade do trabalhador, a dignidade do jovem, principalmente porque, imagina, esse é um quadro desesperador, porque o jovem está contaminado, então ele é um contamina todos os outros, ele contamina os outros. Vai contaminar todos os outros, então aquele sujeito está dizendo para o jovem que ou ele volta em 5 dias e expõe todo mundo à enfermidade, ou ele vai perder o emprego. Ora, esse homem é um assassino, esse chamado patrão é um assassino, é um genocida, é igual o presidente do Brasil, é um genocida. Então, ele tinha de ser imediatamente levado às barras dos tribunais, imediatamente, porque ele tá agindo como um assassino. Em nome do seu lucro, que inclusive não lhe é de direito, tem de lembrar sempre que o lucro tem de ser para todo mundo, na perspectiva bíblica, então o lucro não é um direito, é uma usurpação, a posse do lucro, né? A administração do lucro tinha de ser para o bem de todos. Quando a administração do lucro é para poucos, isso é um roubo, isso é uma usurpação. Então, e o lucro não podia ser às custas do trabalhador e da trabalhadora, mas sim da relação custo e benefício no que tange a elaboração do produto. Então, a primeira coisa, nesse caso, é levar às barras dos tribunais e ponto. No caso da defasagem entre brancos e pretos, brancas e pretas, no salário, nós estamos no mesmo quadro. O quadro é de injustiça. Mais uma vez, tais empresas e tais processos tinham de ser denunciados judicialmente, porque pessoas com a mesma formação, trabalhando, prestando o mesmo serviço, devem ter a mesma remuneração. Ponto.
O que você mede é: vocês têm a mesma formação? Vocês estão prestando o mesmo serviço? Vocês ganham a mesma coisa. Porque é uma relação com o trabalho. É uma relação com o trabalho. Qualquer relação da trabalhadora e do trabalhador que não seja imediatamente com o trabalho e o trabalho como um valor é uma indignidade, é uma injustiça, é uma quebra do direito. É preciso que a gente lembre o seguinte, que a luta contra o racismo não é a luta contra as idiosincrasias pessoais de quem quer que seja. É a luta pela exigibilidade do direito. Se a pessoa gosta de mim, não gosta de mim, gosta da minha cor, não gosta da minha cor, isso é um problema da enfermidade dela. Agora, a enfermidade dela não é desculpa para que ela coíba o meu direito. Isso não. Espera aí, se você está doente, vai se tratar, meu filho. Vai se tratar, minha filha. Você está doente. Você discrimina seres humanos. Você é doente. Isso chama-se fobia social. Você é doente. Então, você vai se tratar. Agora, você se tratando ou não se tratando, nós estamos falando de direito. Isso aqui é meu direito. Eu presto o mesmo serviço, tenho a mesma qualificação, eu tenho o mesmo salário. Ponto. Isso é direito, é a exigibilidade do direito. A gente precisa escapar disso, porque às vezes as pessoas tratam a questão do racismo como uma questão emocional, sentimental e tal. Puxa vida, ele aprendeu, ela aprendeu a ser racista, nasceu numa sociedade marcada por... Querido, querida, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Você é descendente de senhores de escravos, eu sou descendente de escravizados. Eu me livrei da escravização, você se livra do assenhoreamento. Chega. Isso é um problema seu. A minha luta é me livrar da escravização. A sua luta é se livrar do assenhoreamento, meu filho. Você não pode olhar para mim e continuar me vendo como um escravizado. Assim como quando eu olho para você, não vejo mais um senhor nem uma senhora. Eu vejo apenas mais um ser humano como eu, que eu, inclusive, devo ver como meu próximo, mas sob hipótese alguma sobre meu senhor e senhora, como meu senhor ou minha senhora, ou como alguém mais digno, ou que tenha mais direito do que eu, de jeito nenhum, sob hipótese alguma. Então, a gente tem de tirar essa coisa do racismo da ordem das emoções, da ordem do sentimentalismo. Ah, tadinho, tadinho não. Você tem um dever consigo, para a sua saúde, inclusive. Para a sua saúde social, você tem um dever consigo mesmo, que é se livrar do assenhoreamento dos seus antepassados. Não é? A gente fala, nós, os negros e negras, falamos muito de ancestralidade, né? Na linguagem cristã de genealogia. A nossa genealogia, nossa ancestralidade, é heróica, porque sobreviveu ao massacre. A ancestralidade da branquidade é criminosa. Então, não é só a gente que tem ancestralidade, não é? Eles também têm. E a ancestralidade deles é criminosa. E é o problema do cara que está convivendo comigo hoje tratar da ancestralidade criminosa dele, assim como é minha tarefa honrar o heroísmo da minha ancestralidade, que sobreviveu a todos os tipos de maltratos, de maus tratos e de injustiça. Então, são tarefas da nova sociedade, da sociedade que emerge de 4 séculos de injustiça. Então, a gente não pode tratar o racismo na questão da sentimentalidade. Não, filho, desculpa. Aqui é uma questão de direito. Direito. Eu tenho formação igual e executo o mesmo serviço, eu ganho o mesmo salário. Ponto. Isso chama-se direito. A
cor da minha pele não é, sob hipótese alguma, nenhum mérito e nenhum demérito. Ponto. É a minha humanidade e a sua humanidade. E toda ela é meritória. E é igualmente meritória. Eu acho que o jovem, principalmente o jovem preto, preta, precisa ter essa perspectiva. E o jovem branco também. Porque o problema do jovem e da jovem branca é se livrar da senhorialidade. A senhorialidade precisa ser tirada da sua perspectiva de vida. Você não se assenhora de mais nada, não se assenhoreia de mais nada. Então, a sua senhorialidade precisa ser tratada, assim como a escravização que me antecede é tratada por mim. Ou seja, ou essa pessoa começa a olhar para mim como quem vê o próximo, e vice-versa, é óbvio, ou nós não vamos chegar a uma nação. Nós não vamos construir uma nação assim, não. Então, é uma tarefa comum no que tange a tratar o passado, com características diferentes dependendo da nossa ancestralidade. Então, eu penso que a palavra justiça, que é essa busca pela igualdade, equanimidade, equalitariedade, ela sintetiza a luta que nós estamos travando. E que o jovem deve assumir como sua sempre. Ok, obrigado. E isso se encaixa muito dentro da justiça social, né? Que é o meio pelo que o trabalhador e toda trabalhadora, né? Ele pode reivindicar livremente cada base de igualdade e oportunidade que sua justa parte de riqueza que ajudou a gerar, né? Então, tipo, tudo que ele ajudou a gerar, ele tem a igualdade de oportunidades pela sua justa parte. Muito bom ouvir tudo isso, Ariovaldo. E agora a gente já está encaminhando para a nossa parte da nossa nuvem de palavras, né? Que todos os escritos enviados, né? A gente vamos dar uma olhada aqui no nosso Mentimeter para a gente ver como que ficou, então, as palavras que foram enviadas para responder a nossa pergunta. Vamos ver aqui. A pergunta que foi nos enviada é do ponto de vista da religião, como você define a importância do trabalho, e aí a gente vê que tem bastantes palavras enviadas, as palavras que estão maiores são as que foram enviadas mais vezes para responder a pergunta. Então a gente vê, né, que tem vida, né, contribuição, dignidade, né, e é interessante que dignidade caminha muito junto com que o milhão de oportunidades orbita, né, que é o nosso trabalho decente, que... Sim. Como a própria OIT define, o trabalho adequado, remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna, né, que é a dignidade, para todos os indivíduos. O que vocês têm também a dizer sobre as palavras? Aí tem bastante palavras, né, Marco? Sim, acho muito interessante aqui, além da vida, contribuição, dignidade, aí a gente tem aqui sabedoria, identidade, serviço, tem até a palavra dons, né? É vital para o ser humano, a persistência, compromisso, trabalho é importante, direitos humanos, né? Algo que o Ari pontuou bastante, o Arivaldo falou bastante da questão dos direitos humanos, e todas essas palavras estão, de certa forma, interligadas, né? E tudo isso, para mim, produz essa que a gente está na luta constantemente, uma vida com dignidade. Para isso tem que ter trabalho digno, que é um dos pontos, inclusive, do UMIO, trabalho digno, e trabalho digno trabalha com direitos, trabalho adequado para a juventude, né, para que essa juventude possa continuar desenvolvendo também outros trabalhos dignos, mesmo os que trabalham com empreendedorismo possam ter consciência de que empreendendo alguma coisa tem que dar trabalho digno a quem vai se juntar a esse empreendimento, né? Então, acho que está muito interligado, são muito interligadas essas palavras com tudo aquilo que o Ariovaldo nos trouxe.
O que você acha, Ari? Eu estou bem impressionado, positivamente impressionado. Que legal. E eu vou me ater às palavras que mais foram destacadas: vida, contribuição e dignidade, porque eu concordo com as colocações que você fez em relação aos demais. Sem dúvida nenhuma, não vai haver vida se não houver contribuição, ou seja, se não houver essa consciência de que tudo é para todos. E se não houver essa consciência de que tudo é para todos, não vai haver dignidade. Não vai haver dignidade. E eu queria salientar que essa dignidade não é só para a humanidade, tem de ser uma dignidade para todas as espécies que dividem conosco o planeta. Então tem de ser uma dignidade que gere sustentabilidade. Tá certo? Não é uma dignidade do ser humano em detrimento do planeta, das outras espécies, que é o que a humanidade fez durante toda a nossa história, não é? Fomos destruindo o planeta, destruindo. Quantas espécies já foram extintas? Quantas? A gente não tem nem noção. E o pior, assim, não é só que a gente não tem nem noção de quantas espécies foram extintas, a gente não tem noção do que a extinção dessas espécies causaram e causam no planeta como um todo e na nossa própria qualidade de vida. Tá certo? Então, eu gostei demais disso. Genial essa ferramenta. Vida. Vida é tudo, não é? Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham em abundância. Vida é tudo. Agora, não haverá vida, e isso eu acho maravilhoso, porque aqui tem um conceito, não é? Não haverá vida digna, não haverá vida abundante, se não houver essa noção de contribuição, ou seja, todos nós estamos vivendo para o bem de todos nós, inclusive considerando as outras espécies que dependem da nossa administração do planeta, tá certo? Porque você tem de pensar que as demais espécies não humanas, né, elas poderiam estar dizendo para o Criador o seguinte: erradica o ser humano daqui, tira o ser humano do planeta, porque esses caras, além de se matarem, eles matam tudo. Esses caras são uma praga, essa gente é uma praga. Ao invés de representar o Senhor e ser o cuidador da criação, o cuidador da natureza, se tornaram os maiores predadores. Então, é importantíssimo essa noção de contribuição. É para o bem de todos. Para quê? Para que haja dignidade. E esse todos é absolutamente inclusivo. É holístico. Para que haja dignidade. E essa dignidade é uma dignidade sustentável. Uma dignidade a partir da noção de sustentabilidade, inclusive. E necessariamente, né? Então, que legal, que ótima essa ferramenta, muito joia. Legal. Exatamente. E eu espero que essa juventude trabalhe com essa perspectiva sempre. Para haver vida, todos têm de contribuir para o bem de todos. Essa contribuição é para que haja dignidade de todos e de tudo. Portanto, uma dignidade sustentável e pela sustentabilidade. Então, essa contribuição é também uma contribuição em relação ao planeta e às demais espécies que convivem conosco neste mesmo planeta. Muito bom, muito obrigado. Ok, Ari, ok, que legal, que bom te ouvir, essa reverberação aí diante das nuvens de palavras, essas palavras são importantes para nós. Eu quero só deixar de sobreaviso aqui, há uma lista de presença que está lá na descrição do vídeo, você pode então aproveitá-la
e colocar ali, né, o seu nome e tal, assinar essa lista de presença. Nós vamos ter, só relembrando, vamos ter mais 2 aulas, né, com Felipe Gonzalez e com o Gustavo. Então, esteja atento, você vai receber então a notificação do horário certo dessa aula, tá ok? E vai ser Exatamente. muito É bom. muito importante, né, poder preencher essa lista aí de presença aí para Sim. poder receber a certificação no final da nossa trilha formativa, né, Marco? Isso é muito, muito importante. Necessário, inclusive. Tá? Exato, exato. Ô Marco, muito bom, né, essa nuvem de palavras, toda essa percepção que os nossos inscritos e as pessoas estão tendo sobre o tema, né? Eu gostaria, antes aqui, a gente já está encaminhando para o finzinho aqui, a gente já vai passar para considerações finais aí do Ariovaldo, mas eu gostaria só de fazer um convite muito especial, né, para todos os jovens de 14 a 24 anos, tanto do meio cristão quanto não, para todos mesmo, todos e todas os jovens, né, desse meio. No UMIO, nós do 1 Milhão de Oportunidades, a gente tem uma comunidade virtual, a gente se reúne no Discord. Discord é uma plataforma que foi originalmente criada para o público gamer, mas aí foi adaptada para vários públicos, né? Então a gente introduziu a nossa comunidade lá no Discord. Por lá, nós voluntários colocamos a mão na massa, né, para provar que dá para fazer muito mesmo com tão pouco. E aí nós somos um laboratório de inovação com várias ações de impacto social referente a direitos humanos no mundo do trabalho e a inclusão socioprodutiva, né. Então, se você tem esse sonho de gerar oportunidades, vem com a gente, né, vamos juntos gerar esse 1 milhão de oportunidades aí para todos e todas. Maravilhoso, Ariovaldo. Gostaria de deixar você então dar as suas considerações finais. O link da comunidade eu vou colocar aqui para vocês também, o link da comunidade, enquanto o Ari fala. É com você, Ariovaldo. Bom, eu quero agradecer a vocês. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar de uma iniciativa tão importante, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo no país. Que todos aproveitem o máximo essa oportunidade e possam usufruir de tudo que está sendo construído e ainda será. E fico feliz de ter contribuído de alguma maneira. Muito obrigado. Obrigado, Ari, muito obrigado mesmo. Sempre, como eu disse, é maravilhoso te ouvir. E aqueles que participaram essa noite, obrigado pela presença de vocês. Continue conosco, você vai aprender bastante, vai ser muito bom para a sua vida e a vida da juventude, que também está sob a sua liderança e está também ligada a você. Participe com a gente. Exatamente. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Legal. Boa noite a todos. E só fiquem atentos ao e-mail, né, e ao WhatsApp aí, que a gente vai mandar aí o link da segunda aula, que já logo a gente envia para todos vocês, da nossa segunda aula. Obrigado a todos, né, e a todas, uma ótima noite a todos. Valeu, Ari, valeu, Marco. Fiquem com Deus e tamo junto, todo mundo. Tamo junto. Vamos nessa.